tudo bem com vocês? Tudo correndo bem, da melhor maneira possível? Ótimo. Então, hoje eu vou dar um pouquinho de continuidade às runas, porque estamos na Semana do Corpo Espiritual. Tem muito para ser falado a respeito das runas, tanto como oráculo, quanto pelo autoconhecimento. Então, eu gostaria de esclarecer assim, algumas coisas que eu acho que são maravilhosas, né, para a gente ficar sabendo, porque o saber não ocupa espaço, já diz aí um velho ditado. E quanto mais a gente sabe, né, a respeito de mitologia, como eu já disse que eu gosto muito, também gostaria muito de ter feito antropologia, mas não deu, né? Esses afazeres aí, dia a dia, tiram a gente um pouquinho, né? Tanto da nossa missão de fato, quanto daquilo que a gente gostaria de fazer. Mas, de qualquer maneira, eu fui aprendendo de modo bem autodidata, sempre dizendo sim para o universo, estudando, né? Nos períodos que eu tinha disponível, depois de tarefa caseira e cuidado com os filhos e essas coisas todas que nós temos, né? Então, o que a gente pode saber mais sobre Odin? Que a lenda dele, ela é fortalecida porque ele era um comandante asiático. Na verdade, ele era da Escandinávia, onde hoje é a Escandinávia, ou ali nos Países Baixos. Os pais dele eram também dali, mas ainda na infância dele, eles imigraram para a Ásia. E lá ele continuou o destino dele. E assim que eles retornaram para onde hoje é a Escandinávia, e antigamente eram Países Baixos, ele simplesmente descobriu essa missão dele. Então ele abandonou, né, o posto de chefe maior de um exército, onde ele era um general, para realmente atender ao chamado da espiritualidade. E ele, através daquele sacrifício na Yggdrasil, recebeu o conhecimento. Aí temos outro ponto também, né, que na verdade são as culturas. Então, depois que ele faleceu, foi agregada, né, a 25ª runa como uma homenagem póstuma a ele. Mas as coisas, o progresso vem, as coisas seguem seu rumo e os mercadores, eles levaram as runas por países aí afora. Tudo para eles era de fato mercadoria apenas. E quando chegou na Inglaterra, as runas tinham muito mais símbolos. Eu não sou muito adepta dessa agregação de conhecimentos. Eu prefiro mais as runas originais, que são as 24 runas, mais a de homenagem póstuma a Odin. Outro ponto também é assim, para cada país que as runas foram, a linguagem era diferente, né? O modo de falar. Então, para uns, por exemplo, era Frei, para outros era Freia, para outros era Freja. Então, cada um tinha a sua maneira de chamar esses deuses. A parte importante também, que eu acredito, é a fé. Saber, né, que aquela é apenas uma orientação. É como se você estivesse caminhando por uma rua, né, escura, e você vê ali aquela luminosidade que nas estradas nós chamamos de olho de gato. E às vezes pode ser também um modo, né, da parte espiritual conversar com você. Essas runas, elas eram colocadas, né, em saquinho, porque elas precisavam de condensar a energia delas. E se fossem elas runas de Odin, que são as 25, né, ou as runas de Wicca, que são as runas de sacerdotisa, onde estão os planetas representados. E por que elas precisavam ser feitas em materiais da natureza? Exatamente porque é onde nós fazemos parte. O ser humano faz parte da natureza. O ser humano, ele é integrante do reino animal. Então nós temos uma energia, e essa energia, elas estão presentes, né, em locais mais fortes. Tem, por exemplo, o homúnculo, onde a gente sabe que a parte das pontas dos dedos
temos mais sensibilidade, a boca, os pés. E é por onde essa energia, ela conseguia entrar em contato mais facilmente com esses produtos da natureza, que seriam pedras, pedras mesmo, né? Porque antigamente não tinha essa pedra semi-preciosa que nós temos hoje. Mas eram pedras, pedregulhos mesmo, eram sementes, eram de madeira, eram também folhas de bétula. Hoje em dia que sofisticamos mais e temos as runas em pedras semi-preciosas, em pedras preciosas que são lindas, e em outros materiais. Mas tudo que for resinado não vai ter a mesma energia necessária para haver o quê? Para haver uma espécie de uma simbiose entre a pedra e a mão da pessoa. Então, quando a gente pega aquela runa, né, faz o teu pensamento, peça a sua orientação e coloca a mão dentro daquele saquinho, é como se a nossa energia atraísse aquela pedra que vai nos orientar a respeito da pergunta que nós fizemos. É um método que sempre me deixou impressionada, porque ela responde em cima daquilo que você está perguntando. E eu sou uma teórica, não acredito em muitas coisas. Eu acho assim, eu rastreio aquela ideia e eu fico muito impressionada quando encontro coisas que não existem explicações racionais. Como é que aquela runa adivinhou o meu pensamento e me forneceu o símbolo que era necessário para aquela orientação que eu pedi? Mas é aquilo, né? Existem mais mistérios entre o céu e a terra do que possa supor a nossa vã filosofia. Outro ponto também que eu gostaria de colocar é que, por exemplo, houve uma modernização. Para autoconhecimento, você só precisa usar o saquinho, aprender a simbologia das runas em relação a você. Então, por exemplo, se eu fizer uma pergunta sobre aquele meu negócio vai dar certo, e eu pegar uma runa chamada Berkana, se ela estiver no positivo, o que ela está falando para mim? Sim, sabe, faz como você está fazendo que vai ter crescimento, porque Berkana simboliza isso, crescimento. Se ela cair invertida, o que ela vai falar para mim? Você está muito desanimado, tá? Não desanima não. E tem aspectos do seu caráter que podem interferir no seu crescimento. É aí que entra a autolapidação. Se, por exemplo, eu pegar uma outra runa chamada Feu, que aliás é como é que diz? O jeito de falar também depende de qual runa você está lidando, se as inglesas ou se as de Odin. A pronúncia é outra, mas eu utilizo as de Odin. Então, no meu saquinho, se eu pegar uma runa chamada Feu, para uma determinada pergunta, essa mesma, eu quero fazer um negócio, vai dar certo? Se eu pegar essa runa e ela vier no positivo, se os meus terminais nervosos buscarem essa runa e ela vir no positivo, ela vai me falar sim, porque Feu diz que haverá um crescimento vindo do espiritual para o material. E sempre é assim. Busque a parte espiritual que tudo mais te virá por acréscimo. Se ela vier no invertido, o negativo eu digo é quando ela vem invertida, tá? Então o que ela está me dizendo? Cuidado. Você pode perder tudo. Olha algum ponto dentro de você que está descuidado, não está observando direito. E, aliás, você já perdeu muitas coisas, não queira perder mais essa. Tome vergonha na cara e faça as coisas certas. Então, ela puxa a orelha da gente mesmo. Ela te acorda, ela te chacoalha. Então, é bem voltada para o autoconhecimento. Vamos colocar assim, eu fiz a minha numerologia e no final deu Berkana, vai? O que significa? Significa que você é uma pessoa mãezona, abrangente, o paizão, né? Abrangente, sabe? Que realmente quer ali adotar todo mundo, que é adepta do crescimento, que quer ajudar, né?
que de vez em quando também dá umas broncas naquelas pessoas que estão sob a sua responsabilidade, né? Quando ela cai no invertido, tá falando para você assim: peraí, você tá madrasta demais. Nada contra as madrastas, pelo amor de Deus, é só um jeito de falar, porque eu conheço madrasta que é maravilhosa. Mas o que ela vai querer dizer é isso: você tá muito rigorosa, ou você tá dando muitas broncas que são desnecessárias. O seu desânimo está influindo nas pessoas ao seu redor. Muda isso, pensa positivo, seja melhor. Então, ela trabalha no autoconhecimento e nessa autotransformação. Ela vai te dando essas dicas. Quando é para a forma de oráculo, houve uma espécie de modernização, porque antigamente as runas eram jogadas na terra. Por quê? Porque precisava desse contato da runa com a natureza, com o planeta Terra. Hoje em dia não dá. Então, o que as pessoas fazem, né? Elas colocam ali às vezes uma mandala, ou um pano, ou em cima da mesa de madeira mesmo. E ali são colocadas as runas e feita a leitura de acordo com o jeito que aquela pessoa aprendeu. Já as runas de Wicca, elas eram assim jogadas de fato no chão, na terra também, né? E ali era feita a leitura. Algumas sacerdotisas de Wicca ainda agem dessa maneira, bem perto do que aquilo que realmente sempre foi. Só que, por exemplo, as runas de Wicca, elas fazem parte de uma religião de wiccanianos. Eles se reúnem, têm todas as práticas, né, da natureza, que algumas pessoas acham que é bruxaria. Eu, como observadora e estudiosa dessas religiões que eu sempre gostei, sempre quis aprender e sempre me aprofundei por conta do autoconhecimento que muito me ajudou a me autotransformar, a buscar todas as melhorias. É claro que eu ainda estou bem no começo, ainda tenho muito para aprender, muito para me autotransformar, mas é um dia de cada vez. Eu espero que vocês tenham gostado. Gratidão, Deus abençoe.